Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais rápido, só pra gente comentar um pouquinho sobre o que tá acontecendo no mundo da bola de hoje, principalmente falando do Oscar, tá? O meia do São Paulo que sofreu uma alteração cardíaca, né, no treino de hoje, alguns testes físicos, não era nem treino, e sofreu uma alteração cardíaca teve que ser levado ao hospital, a gente vai comentar um pouquinho, né? Ele sofre grandes chances de ter que se aposentar do futebol, então é realmente muito triste, né? Essa notícia que foi divulgada aí pelo próprio São Paulo, numa nota oficial, e também por alguns outros setoristas, né? Uma notícia que já vinha correndo como um burburinho, né, há algum tempinho, e agora é definitivo, foi divulgado, né? Mas enfim, antes de mais nada, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, cara, que é muito importante para mim. Também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Eu tô postando conteúdo todos os dias relacionado ao mundo da bola, beleza? E também deixar o like no vídeo se você gostar, não custa nada, beleza? E ajuda muito na divulgação aqui do canal, beleza? Outra coisa que eu queria te pedir também é para me seguir nas redes sociais, beleza? Tá aparecendo aí na tela para vocês as minhas redes sociais, tanto o Instagram, TikTok e agora o X também, beleza? Tô fazendo algumas postagens lá no X, umas coisas mais rápidas, beleza? Para vocês. Então me segue lá que é muito importante. Você que gosta de futebol, eu tô sempre atualizando, beleza? Então é isso, rapaziada. Vamos começar, vamos falar um pouquinho dessa situação do Oscar. É uma situação realmente muito triste, né? Que acontece, a gente sabe, a gente não sabe, né, como que é a vida do jogador, mas a gente entende como deve ser difícil, né, passar por um momento desse, beleza? E ter que parar relativamente cedo, tá? O Oscar tem apenas 34 anos, né? Uma idade relativamente cedo, né, no futebol para você se aposentar, então é muito triste você ver um jogador de tanta qualidade, né, de tantas histórias dentro do futebol ter que se aposentar dessa forma, mas a gente torce para que tudo ocorra bem, né, e que ele volte a jogar, que, enfim, tenha uma grande saúde, que tenha saúde em primeiro lugar, né, obviamente. Bom, antes de mais nada, vamos ler a nota do São Paulo, né? São Paulo postou a nota aí em torno de 3 horas da tarde, beleza? Eu tô gravando esse vídeo às 5h30, tá? E são agora. Eu vou ler junto com vocês, vou aparecer na tela, deixa eu mudar aqui para vocês verem a nota também, beleza? Vou colocar aí, eu tô vendo no Twitter, ok? Vou abrir aqui e vocês leem aí, eu vou ler aqui também com vocês, beleza? Durante exames realizados na manhã desta terça-feira, dia 11, no Super CT, como parte da preparação visando a pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local. Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para a elucidação diagnóstica. Conforme o procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar. Beleza? Essa foi a nota oficial soltada pelo São Paulo no dia de hoje, às 3h34, tá? 3h30 aproximadamente, né? No dia de hoje, na 11 de novembro de 2025. Beleza? Essa foi a nota. E, cara, o André Hernan, jornalista, é muito conhecido no mundo da bola, que cobre o São Paulo, se eu não me engano, no Amazon Prime, tá? Ele divulgou no próprio Twitter também, no próprio X, que o São Paulo não, desculpa, a família do Oscar, né, vê com muita dificuldade o retorno do jogador para o campo, né, para voltar a jogar futebol, né, principalmente porque é uma coisa que já vinha sido divulgado há algum tempo na mídia alternativa, né, do São Paulo, umas mensagens de WhatsApp, enfim, um burburinho interno que o Meia estava com alterações já há aproximadamente 2 meses, beleza? E só que não foi divulgado. E aí eu vi muita gente comentando no próprio X que isso é um erro do São Paulo, que tem que ser transparente, tem que contar isso. E cara, eu não vou julgar o São Paulo por não ter contado isso há 2 meses, porque isso pode ter sido uma opção do jogador, tá? Uma posição do jogador por não querer que isso seja exposto a público, né? Então, eu não vou julgar o São Paulo, não vou julgar a diretoria, que óbvio tem muitos erros, né, de gestão, mas eu acho que nesse caso a gente não pode julgar
antes de saber realmente o que aconteceu. E cara, como eu falei, né, como foi dito, essa alteração pulmonar não, desculpa, cardíaca, né, já tem aproximadamente 2 a 3 meses, né, que já teve essa alteração. Porém, ele supostamente teria recebido um laudo que o fizesse poderia jogar, né, que dissesse que ele tinha condições de jogo, né. E ele disse, né, o São Paulo, o Oscar, desculpa, disse à família que se ele sentisse qualquer alteração física nele, né, passasse qualquer tipo de mal, minimamente, né, sentisse alguma coisa dentro de campo, na hora ele pararia, né? Enfim. E aí ele chega a ser relacionado a 2 partidas, tá? Se não me engano, contra o Fortaleza e Palmeiras. E depois ele sofre uma nova lesão. Ele que tinha ficado 3 meses parado ali com uma lesão em julho contra o Corinthians. Ele sofre uma lesão na lombar. E depois ele fica 3 meses parado e volta a ser relacionado para 2 partidas, mas não chega a jogar nessa volta. E depois dessa segunda partida, nos treinos, ele sofre uma outra lesão na panturrilha, tá? Que o tira dos gramados até hoje, né? Ele tá fora aí dos gramados e em testes físicos hoje, no dia de hoje, ele sofre essa alteração pulmonar, que ele passa mal durante esses testes físicos e sente um desconforto e é levado prontamente para o hospital justamente por já ter uma alteração, né, anteriormente. Então já todo cuidado é necessário, né, para o jogador. E aí, falando um pouquinho do contexto, né, do São Paulo, cara, o São Paulo vive aí um momento extremamente difícil, tá, em relação a desfalques. A gente sabe, né, o São Paulo já tá, se não me engano, contra o Flamengo ou contra o Vasco, acho que tinha 11 desfalques, contra o Flamengo tinha 9, enfim. Tá muito complicada a situação do São Paulo, né, em relação a lesões. São muitos jogadores lesionados e aí o time perde muito com isso. Mas, obviamente, né, a prioridade é a saúde dos atletas, óbvio, né? E principalmente a do Oscar, cara, que o Oscar tá vivendo um momento muito difícil. É ele que não joga há praticamente 4 meses, né? Não, até mais, na verdade, né? Até mais, eu acho. Enfim. E, e é muito complicado, né? Porque a gente via ele jogando em campo, parecia que estava bem, do nada uma lesão e agora essa alteração pulmonar, né? Uma alteração cardíaca, né? Enfim, pode tirar ele dos gramados para sempre. Mas a gente torce para que ele tenha uma pronta recuperação, né? Que esteja logo saudável, que esteja não necessariamente em campo, mas que esteja bem, tá? Acima de qualquer coisa, beleza? Bom, a gente ainda não tem todas as informações completinhas, né, de tudo que realmente aconteceu, mas eu vou comentar em cima do que a gente sabe, tá? Que tá saindo aí nos noticiários. Bom, o que saiu é que ele teria feito um teste na bicicleta, né? Que é comum entre os jogadores. Porém, eu acho, na minha opinião, que se ele fez isso sem nenhuma autorização, eu acho uma responsabilidade muito grande do São Paulo, tá? Que permitiu que ele fizesse um teste desse nível, né, de exigência cardíaca, né, dentro do clube e não de um hospital, por exemplo. Tá? Mas como ele teve, né, que foi divulgado que ele teve um laudo, uma liberação para jogar, tá? E ele não veio jogando esses últimos jogos justamente por uma lesão na panturrilha, sem nada a ver com uma lesão cardíaca, né, com uma alteração cardíaca. Eu acho um pouquinho de responsabilidade, sabendo que ele tem uma alteração cardíaca, uma alteração que pode levar ele a um possível infarto, um possível, enfim, uma coisa pior. Ele vai lá e faz, né, no próprio CT do São Paulo, um teste ali com bicicleta e acaba. A notícia diz que ele chega até a perder a consciência, né? Então eu acho um pouquinho de responsabilidade do clube, tá? Mas como eu falei, eu não vou sair julgando sem realmente ter a notícia por completo, dizendo que. Porque se ele tivesse um laudo médico permitindo ele de fazer isso, o clube não tem culpa, né? Se ele tem um laudo permitindo que ele faça isso, o clube não tem culpa de permitir que ele faça, ok? A notícia é essa, beleza? E tem muito risco que ele não volte a jogar, tá? É muito triste a gente saber disso, né? Como eu falei, é um atleta que é relativamente novo para se aposentar no futebol, né? São apenas 34 anos. E, enfim, ele tem um contrato com o São Paulo ainda, recebe algo em torno de 1,5 milhão por mês com o São Paulo e o São Paulo tem aí, falando do lado racional, né? Óbvio que a saúde do jogador está em primeiro lugar e que ninguém pensava que isso ia acontecer. Mas falando do lado da gestão do São Paulo, isso é muito ruim, pensando nos cofres do clube, né? Vai ter que gastar bastante aí pensando numa possível rescisão, né? Se, por exemplo, ela for solicitada pelo clube.
se fosse solicitada pelo jogador, né, ele mesmo não vai precisar pagar, né, se ele mesmo pedir, solicitar a rescisão de contrato, beleza? É uma situação complicada, né, como eu falei, para o São Paulo, mas ainda muito mais complicado para o jogador, obviamente, beleza? Estamos fazendo os comentários aí. Enfim, são notícias muito tristes, né, que saíram no dia de hoje pro jogador, pro São Paulo, pro torcedor do São Paulo e para quem gosta de futebol também, cara. É muito ruim a gente ver um jogador, assim, a gente teve alguns casos de jogadores que aposentaram mais cedo do que o normal por conta de lesões, né? E de cabeça eu posso citar, por exemplo, o Van Basten, né, que se aposentou ali com acho que 28 anos, né, por lesões. Outros jogadores como o Ronaldo Fenômeno, enfim. E o Oscar dessa vez provavelmente terá que se aposentar, né, terá que sair do gramado, né, para cuidar da sua saúde, que eu acho que é o que tem que ser a prioridade, obviamente, beleza? Eu acho que para o torcedor do São Paulo foi um baque muito grande, não só por essa alteração cardíaca no Oscar, que pode tirar ele de campo, que vai deixar ele por alguns jogos fora aí do São Paulo, mais, né? Eu acho que é muito mais porque no dia de hoje, mais cedo, foi divulgada uma notícia que ele poderia voltar já no clássico contra o Corinthians no final de semana e que, né, o torcedor do São Paulo, né, ficava aliviado. Poxa, finalmente o Oscar vai voltar. E do nada essa notícia, obviamente essa notícia, né, foi divulgada antes dos testes físicos, né, que o São Paulo fez no jogador, né, e que teve essa alteração. Mas é muito triste, né, porque é o jogador que estava para voltar agora, né, e aí e do nada, né, pode ficar fora aí para sempre, enfim. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo só os comentários, né, sobre essa notícia muito triste que a gente teve no dia de hoje, tá? Pro São Paulo, pro torcedor do São Paulo e também para quem gosta de futebol no geral, tá? Então, desejo aí toda saúde e que tenha sempre, em primeiro lugar, uma boa recuperação, beleza? Pro jogador, né? Que eu sou muito fã, gosto muito do Oscar. Tenho certeza que vai dar tudo certo, beleza? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Tô postando conteúdo todos os dias. E não se esquece de me seguir nas redes sociais, beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu!